Bom dia, graça e paz. Que alegria estarmos aqui mais uma manhã. Deus é fiel. Glórias e honras sejam dadas ao Senhor. Uma ótima terça-feira para você. Bem-vindo ao nosso devocional Lapidadas. Você que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a sua família. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus te alcance nessa manhã. Que alegria nós estarmos aqui mais uma manhã na presença do nosso Deus. Sejam muito bem-vindos, vai chegando, já vai ficando à vontade. Deus te abençoe. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre você. Terça-feira, nós estamos na presença do Senhor. Você separou essa manhã, esse tempo da sua manhã para estar recebendo uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero dizer que esse tempo que você separa aqui é um tempo de crescimento, é um tempo de maturação, é um tempo de lapidação, é um tempo onde o Senhor tem um encontro com você, onde nós assentamos à mesa com Cristo para sermos alimentadas. Deus é fiel. Você que está chegando aí, aproveita para colocar aí nos comentários de onde você nos assiste nessa manhã. A gente sabe que pessoas de várias partes do mundo estão sempre aqui ligadinhas conosco. E eu quero te incentivar a você colocar aí nos comentários. Você que está assistindo agora ao vivo, saiba que de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, nós sempre temos esse encontro marcado. Você daí da sua casa, do seu trabalho, de repente do seu carro, do veículo que está te levando para a escola, para o trabalho, não sei aonde você está agora. De repente aí as mães estão preparando a comida dos filhos que vão para a escola, você que está aí se preparando para iniciar o seu dia. Que a mão do Senhor esteja sobre você. Que a mão do Todo-Poderoso vai à sua frente, abrindo seus caminhos, repreendendo todo mal. Que o seu dia hoje seja um dia extraordinário para a glória de Deus. Pessoas do mundo inteiro assistem a gente. Ontem a gente tinha pessoas da Inglaterra, tem pessoas de Portugal, do Brasil, daqui dos Estados Unidos. De qual país você está nos assistindo e de qual cidade? Coloca aí nos comentários. E você que assiste também a nossa live, mas está assistindo no replay, está assistindo a gravação, coloca aí nos comentários também de onde você está nos assistindo, porque a gente quer conhecer você. E você que está assistindo essa live gravada, coloca também aí que horário você nos assiste, para a gente saber qual é o horário de maior frequência das pessoas que não assistem a gente ao vivo, tá bom? Coloca aí nos comentários, você que vai chegar aí e assistir essa live gravada. É muita gente maravilhosa aqui, é gente de Teresópolis, Rio de Janeiro, Alagoinhas, Bahia, povo ligadinho aqui conosco, porque esse encontro online, onde você daí e eu daqui podemos trocar, podemos receber de Deus juntas, sentir a presença de Deus. Eu creio que Deus tem feito coisas extraordinárias. Connecticut, pessoas aqui dos Estados Unidos, de várias partes. Deus te abençoe. Eu quero te pedir agora um favor nesse exato momento. Você sabe que a gente entra, o Instagram não informa que nós estamos ao vivo para todos os nossos seguidores. E eu conto com você agora. Esse é o seu momento de ser um agente de transformação, um agente de milagres. Sabe, todas as vezes que nós nos encontramos servindo ao reino de alguma forma, os céus correspondem em nosso favor. Todas as vezes que nós estamos contribuindo para a semente da palavra de Deus ser semeada em outro solo, em outra vida, nós temos a certeza e a convicção que é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então aproveita aí,
já compartilha agora para pelo menos 50 pessoas. Compartilha essa live. Eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias nessa manhã. Deus colocou uma palavra no meu coração para dividir com vocês. E eu creio fortemente que Deus vai fazer coisas grandes. Como que você está hoje? Você está gerando expectativas pelo que Deus vai fazer na sua vida hoje? Sabe, quando nós acordamos, nós precisamos gerar expectativas de receber de Deus algo sobrenatural. Ainda que o cenário à nossa volta não esteja sinalizando que haverá mudanças, mas Deus está nos convidando nessa manhã para nós olharmos além dos cenários. Deus está nos convidando para nós olharmos além das nossas limitações. Ele, quando quer fazer uma mudança em nós, Ele primeiro muda a nossa estrutura, a nossa história. E quando a gente vê o cenário à nossa volta, já está modificado. E hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração é exatamente essa. Chegou o tempo da mudança. Chegou o tempo da mudança. Quantas pessoas gostam de mudança? Quantas pessoas gostam aí de transformação, de coisas novas? Coloca aí eu. Existem pessoas que são apegadas ao velho e quando o novo se apresenta na vida dela, ela tem uma resistência de viver algo novo. Mas eu quero dizer para você, chegou o tempo da mudança. E você que quer viver essa mudança, coloca aí, eu vou viver a mudança. Eu vou viver a mudança. Deus está nos levando para um tempo de transição. É um tempo de transicionar de um estágio antigo, que já está ficando obsoleto, para um novo estágio, uma nova fase. E aquilo que você tem nesse estágio antigo, ele de repente não pode acessar. Não é tudo que você vai poder levar para esse novo estágio. Então você vai entender hoje essa mecânica. Como Deus age na vida de alguém quando Ele está levando essa pessoa para um nível de transformação e de mudança. E o que nós precisamos entender e aprender com a história de alguém que teve a sua vida mudada radicalmente. Sabe por quê? Porque quando nós mudamos, a gente pensa muitas vezes que nós vamos poder levar tudo o que estava conosco na fase anterior, no estágio atual. Nós vamos poder levar emoções, sentimentos, lembranças. Nós vamos poder levar pessoas. Nós vamos poder levar aquelas amizades antigas, sabe? Aquelas amizades que já não fazem diferença alguma, que só te levam para o velho, que só te ancoram no passado, que não tem um assunto novo para te trazer. Deus está te dizendo nessa manhã, chegou o tempo de viver a mudança. Então se você está pronta para viver essa mudança, eu quero que você compartilhe essa live agora, para 20 pessoas, agora. E coloque aí nos comentários, compartilhei. Eu quero saber com quem eu posso contar aqui para ser um propagador, uma propagadora do Evangelho de Jesus Cristo. Cadê as minhas amigas? Coloca aí nos comentários, compartilhei. E na live de hoje a gente vai falar, chegou o tempo da mudança. Então coloquem aí para mim nos comentários, minhas amigas que contribuem comigo. Coloquem nos comentários, lapidadas live, chegou o tempo da mudança. Lapidadas, chegou o tempo da mudança. Para eu fixar aqui, para as amigas que chegam depois, saber o tema. Coloca aí, chegou o tempo da mudança, Atos 9. Atos, capítulo 9. Ó, nós já temos pessoas aqui, olha.
Não é nem 10% de quem está nessa live ainda. Cadê as amigas que vão colocar aí compartilhei? Cadê as amigas que vão colocar aí nos comentários compartilhei? Compartilha, compartilha. Compartilha com o maior número de pessoas. Ah, esse daqui tá melhor. Compartilha. Compartilha aí com suas amigas. Compartilha aí com o seu grupo de WhatsApp. Clica aqui nessa setinha e coloca lá no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de devocional. E eu creio que o que Deus vai nos entregar nessa manhã vai ser algo transformador. E aí, preparados para a mudança? Vamos ler Atos, capítulo 9. Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 9. No capítulo 9, no verso 4. E eu quero te dar uma orientação, você que vem para as nossas lives. As nossas lives são verdadeiras aulas, verdadeiros devocionais. Para você iniciar o seu dia já com uma palavra que você vai meditar durante aquele dia inteiro. Então eu te convido a trazer Bíblia, papel e caneta. Para você anotar tudo aquilo que Deus vai liberando, as chaves que Deus vai liberando. E se você vai anotar, eu quero que depois você printe essa tela aqui, olha, printa essa tela. Aproveita para printar agora. Dá um print aí. E depois vai colocando lá nos seus stories as chaves que Deus liberou na tua vida no dia de hoje. Quando você compartilha no seu story, você está dizendo assim, olha amigas, está acontecendo algo, coloca assim, ó, devocional 757 todos os dias, não perde. E você vai fazer com que as suas amigas fiquem na curiosidade de saber o que está acontecendo. Elas vão entender que está acontecendo alguma coisa. E vão estar aqui conosco no próximo encontro. Então traga papel e caneta. E se você não tem nesse momento papel e caneta, eu quero fazer um convite para você. Ao final, quando a gente terminar, eu quero te convidar a estar no meu perfil, no meu grupo aqui. É um grupo gratuito. Alguém perguntou ontem, é pago? Não, gente, não é pago. É um grupo gratuito, é um grupo especial, um grupo VIP. Aqui na minha bio vai ter o nome assim, Jardim Secreto. Você clica, você vai acessar e lá eu vou te mandar o resumo desse devocional para que você não perca nada. O link de onde a live vai ficar salva para você poder acessar sempre que você precisar, porque ela não fica salva aqui no Instagram. Ou seja, tem muita coisa boa acontecendo nesse grupo e você não pode ficar de fora. Amém? Dito isto, vamos à palavra? Atos capítulo 9, no verso 4, diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui nós estamos vendo a história do apóstolo Paulo iniciando a sua jornada de transformação com Jesus. É uma história tão extraordinária, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. A Bíblia diz que Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo era um homem que estava nesse momento aqui, ele já tinha pego cartas para que ele fosse para a cidade de Damasco e prendesse aquelas pessoas que eram seguidoras de Cristo. Segundo ele, essas pessoas participavam de uma seita e essa seita era contra aquilo que o judaísmo, que ele aprendeu, ensinava. E ele, então, ele estava perseguindo. Paulo já tinha matado muitos cristãos.
Paulo já tinha matado Estevão. E aqui nós estamos vendo alguém que vai sofrer uma mudança total e radical na sua vida. E aí eu quero que você entenda que quando chega o tempo da mudança, é inevitável. Então eu quero dizer para você, a mudança na sua vida é inevitável. Ou você se submete a viver a mudança, ou você vai viver num caminho que vai te trazer frustrações, tristezas, vazios existenciais, emocionais. Você vai sempre se sentir desajustada naquele lugar onde você está. Mas se você deixar a mudança chegar até você, se você permitir que Cristo faça essa mudança completa na sua vida, você vai viver coisas extraordinárias. Agora me diga, você está pronto? Me diga aí, você está pronta? Escreva aí nos comentários, eu estou pronta. Porque o tempo da mudança chegou e é agora. Há tempos em que o céu permanece em silêncio, mas é um silêncio muito específico e determinado por Deus. Mas tem momentos que na nossa vida, Deus marca e ecoa uma voz que vai mudar toda a nossa história. E eu creio que seja hoje a mudança total da sua vida. E Deus, na vida de Saulo, ele vai fazer um encontro. Saulo está indo no caminho de Damasco, está indo com outros homens, e ele está indo a cavalo. A Bíblia diz que Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos, ele estava dirigindo-se então para poder fazer aquilo que estava ferindo o coração de Deus. Mas Jesus então interrompe o caminho antigo para iniciar um caminho novo. Jesus está entrando na rota da tua vida. Jesus está atravessando a rota da tua vida hoje. E vai ser uma mudança tão profunda. Existe uma unção, uma liberação de uma mudança tão profunda na sua vida que as pessoas vão precisar te conhecer de novo. Porque elas não vão acreditar na mudança que Deus fez na sua história. Eu vim aqui te anunciar que o tempo da mudança chegou. Como uma voz profética para a sua vida. Você não será lembrada mais pelo seu passado. Você não será lembrada mais pelas suas dores. Não será lembrada mais pelas suas perdas, pela sua história pregressa, por tudo aquilo que você sofreu e que fez com que a sua vida fosse marcada por dores, por perdas, por comportamentos que você hoje em dia até se envergonha. Mas você está esperando, você estava esperando e talvez imaginava até que isso não ia acontecer mais. Mas Deus me trouxe aqui para te anunciar. A mudança chegou. Você não vai andar mais nas sombras do seu passado, escondida nas sombras do seu passado. Você vai florescer na plenitude daquilo que você irá se tornar. Chegou um tempo de florescer. Sabe, porque quando a gente vive presa no passado, a gente deixa de florescer. A gente deixa de dar frutos naquilo que nós fomos chamadas para ser. Mas para essa transformação acontecer, eu quero compartilhar com você alguns princípios divinos que você precisa entender. E nós vamos juntas mergulhar nessa palavra e ouvir o que o Espírito Santo quer nos revelar hoje. E o primeiro princípio, o primeiro ensinamento que nós vamos aprender hoje é que para haver uma mudança na sua vida, você precisa de uma experiência pessoal com Jesus. Quantos já tiveram uma experiência marcante com Jesus? Lídia, eu era uma pessoa que nasci na casa do Senhor. Eu vivi a vida inteira na presença do Senhor. Porém, teve um dia na minha história que eu senti
Deus se apresentar para mim. E aquele momento ali marcou. Eu não era mais a mesma pessoa. Cristo se mostrou para mim de uma forma extraordinária. Talvez você vai dizer, eu estava no mundão. Certo dia eu estava numa boate, dançando. E de repente o Espírito Santo falou no meu coração. Aqui não é o teu lugar. Eu tenho algo para fazer com você. E esse lugar que você está fazendo você viver muito aquém, muito para trás do que eu planejei para você. Você acha que viver aqui é liberdade? Você não imagina a liberdade que eu tenho para você. A liberdade de vícios, a liberdade de aceitação, a liberdade de você precisar estar nesses ambientes para se sentir feliz. Eu não sei qual foi a sua experiência. Se você quiser, conte aqui nos comentários para a gente conhecer. Mas o que eu quero te dizer é que o primeiro princípio divino para que a mudança chegue na sua vida, você vai precisar de uma experiência pessoal com Cristo. Talvez você me diga, Lídia, eu já conheço Jesus, mas parece que a minha vida, ela tá assim, sabe? Meio, como diz o outro, lé com cré, meio chá com pão. Não tem... Eu preciso de uma experiência real com Ele. Eu preciso de algo que marque a minha história, a minha vida. Pode ser hoje que Jesus separou para que Ele se encontre com você e Ele marque a sua história. Como Ele fez com a vida do profeta Isaías. Sabe, quando Isaías falou, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, o serafim tocou o lábio de Isaías. Isaías, antes disso, viu os céus abertos, viu o trono da majestade de Deus. E eu creio que essa foi a experiência mais espetacular da vida de Isaías. Apesar de Isaías já ser um profeta. Então, o que eu quero dizer para você é que mesmo você conhecendo a Jesus, você pode necessitar de uma experiência extraordinária com Ele, para que a mudança, para essa nova fase da sua vida chegue. Mas você vai dizer, Lídia, eu já tive experiências com Deus. Mas eu quero viver essa fase nova que você está falando aí. Eu quero que a mudança chegue na minha vida. Eu quero que o tempo de mudança chegue na minha vida. Então eu creio. E nós vamos orar ao final. Para que haja uma experiência de transicionamento. Sabe quando aquela experiência de transicionar de um tempo velho, onde você vive as mesmas coisas, para viver algo extraordinário. É como se você fosse subir para um novo degrau, novas experiências, intimidade profunda com Deus, coisas novas acontecendo na tua vida, portas abertas. Deus gerando novas conexões para que você flua naquilo que você trabalha, no seu ministério, no seu sacerdócio, mas na sua vida profissional, nos seus relacionamentos. Para que você viva essa nova experiência, esse tempo de mudança, para que você transicione, é preciso você buscar essa experiência. E Atos 9, 4, 5 diz assim, caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. A verdadeira transformação, ela não acontece por religião, ela não acontece por tradição ou moralidade, ela acontece quando Jesus se revela a nós pessoalmente. Foi essa luz que derrubou Saulo do cavalo, foi essa luz que transformou o orgulho de Saulo e iniciou uma nova trajetória. Sabe, muitas vezes a gente tem que cair do cavalo do nosso orgulho, da nossa altivez, da nossa própria, dos nossos próprios achismos, daquilo que a gente imagina que seja. A mudança que Deus quer fazer começa dentro de você. Quando você o encontra face a face, você se torna uma mulher que vai conhecer o Senhor pessoalmente. E que muda tudo à sua volta. Então não adianta você querer mudar os cenários à sua volta se você não deixar a transformação de Cristo chegar dentro de você.
o segundo ponto, o segundo princípio divino que nós vamos aprender aqui nessa manhã, para a gente viver realmente o tempo da mudança, é que nesse processo de mudança, entenda, as pessoas estarão presas à sua versão do passado, a quem você era no passado. Elas não vão te reconhecer naquilo que Deus vai fazer você se tornar. Porque quando Deus fala com Ananias, quando a gente segue aqui no verso 13, nós vamos ver nos versos 10 a 13, nós vamos ver Deus falando com um homem lá na cidade de Damasco, um homem chamado Ananias. Esse homem, ele é um homem de Deus e ele é avisado por Deus. Ele recebe uma visão de Deus e Deus fala: Ananias, e ele disse: eis-me aqui. Levanta-te, vai à rua direita, vai lá na casa de Judas e vai encontrar um homem de Tarso chamado Saulo. E aí ele diz: Senhor, eu tenho ouvido muito falar desse homem e o quanto de mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. A vida de Paulo já tinha sido transformada. Ele já tinha tido uma experiência com Deus, ele já tinha caído do cavalo, ele já tinha mudado a sua perspectiva porque ele estava cego. Deus fez com que Saulo ficasse 3 dias cego. Então, a forma como você enxerga as coisas, quando você começa a ter uma experiência de mudança com Jesus, ela se transforma. Você começa a ficar cega para as coisas desse mundo, para você começar a ter uma experiência real com o sobrenatural. E a Bíblia diz que Ananias ainda estava preso ao Saulo do passado, ao perseguidor. As pessoas vão precisar te conhecer novamente. E eu quero te ensinar um segundo princípio, que a gente aprenda um segundo princípio. As pessoas ainda estarão presas a seu passado, mas Deus já está investindo no seu futuro. Elas vão precisar conhecer você novamente. Essas pessoas não vão acreditar de início que houve uma mudança tão grande. Vai ter pessoas que vão dizer: mas, gente, essa não era aquela mulher que vivia inconstante. Uma hora ela estava indo todo domingo na igreja, depois ela passava 10 domingos sem ir. Não era aquela que estava sempre orando pelas pessoas e profetizando vida, e agora ela está caída. Estava sempre assim, oscilando em 2 pensamentos. Não é aquela pessoa que vivia fracassada nos seus relacionamentos. Não é aquela pessoa que vivia tendo uma vida de derrota em todas as áreas da vida dela. As pessoas vão precisar te conhecer novamente. E muitas vão querer saber o que Deus fez na sua vida. E você vai apontar, você vai dizer: foi o Senhor. O Senhor, quando ele entrou, ele fez uma mudança total. Eu decidi aceitar o tempo da mudança. Ananias, ele aqui está representando o julgamento das pessoas na sociedade. O julgamento das pessoas que veem como a gente era. Mas não era aquela menina meio doidinha? Não era aquela menina que vivia por aí? Mas agora casou, Deus deu família, Deus deu empresa, Deus deu um nome, Deus deu um negócio, Deus deu filhos, Deus mudou a história. Não era aquela menina de uma família que ninguém tinha faculdade? Aquela menina pobrezinha que morava naquela rua de barro? Mas quando Deus passa na nossa história, quando Jesus chega na nossa história, todas as áreas da nossa vida, elas começam a sofrer a transformação. Elas começam a se beneficiar da transformação, da presença de Jesus. E Jesus está chamando você nessa manhã. Você está pronta? Para as pessoas, quando eu começar a fazer uma mudança total na sua vida, as pessoas começarem a falar para você: fulana, mas Pri, como você mudou?
Patrícia, você está mudada demais. Você não é a mesma pessoa. E você vai dizer, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor, e você vai declarar, o Senhor fez uma grande mudança na minha vida. Mas, Glaucia, não era você que estava reclamando, que estava triste, endividada, que estava cheia de problemas, de doenças, de enfermidade? Andréia, não era você que vivia inconstante na sua vida, se auto-sabotando, se vitimizando, se colocando para baixo? Não era você aquela mulher que vivia, que não acreditava no seu potencial? Não era você? E você vai dizer, era. Você conjugou bem o verbo, era. Eu estive nessa situação. Mas agora Deus passou na minha história e transformou a minha história. E Ananias então representa o julgamento das pessoas, a sociedade à nossa volta, os nossos amigos, muitas vezes até os nossos familiares. Vão olhar para mim e para você e vão dizer, você não é a mesma pessoa. As pessoas enxergam a gente da forma como elas nos conheceram há 20 anos atrás. Sabe aqueles amigos antigos que cismam de nos puxar para aquele comportamento? Você, de repente, era aquela criança na escola rebelde que se envolvia em confusão, que fazia besteira. E aí, quando você encontra aquele grupo de amigos da infância, as pessoas contam as mesmas histórias, os mesmos assuntos. E parece que elas ficaram estanques. Parece que elas ficaram presas lá no passado. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, as pessoas enxergam quem você era, mas Deus já está chamando você pelo um novo nome. Sabe, as pessoas que tinham apelidos que eram depreciativos, porque eles transpareciam, eles denotavam quem você era antes. Olha lá a outra, de fulana é desastrada. Fulana não deixa nada, a outra que deixa todos os ciclos em aberto. Olha lá, fulana. E Deus está dizendo para mim e para você, você não vai ser reconhecida mais pelo seu nome do passado. Mesmo que as pessoas não reconheçam como você mudou, você vai começar a ser esse testemunho, dizendo como Deus fez a mudança na minha vida. Mas você precisa entender. Não permita que as vozes do passado paralisem o seu futuro. O que Deus está fazendo é tão profundo e tão grande que até os céticos terão que admitir. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Sabe quando nós precisamos reconhecer que houve uma grande mudança, é quando as pessoas começam a sinalizar, fulana, como você está mudada? E você vai declarar, isso só pode ter sido Deus. Agora você precisa estar pronta. Porque o terceiro princípio que nós aprendemos aqui nessa manhã é que a sua mudança vai gerar oposição. Não pense que as pessoas vão ficar satisfeitas de você sair da mediocridade. Não pense que as pessoas vão ficar satisfeitas de você abandoná-las ali naquela vida medíocre, naquela vida repetitiva, naquela vida muitas vezes fracassada, porque quando a mudança de Deus chega na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, é invariável que a gente comece a colher vitórias, é invariável que a gente comece a colher benefícios, é invariável que o Espírito de Deus não passe na nossa história e mude nossos relacionamentos. Quem não estava casada vai casar. Ô glória, alguém pode dar um glória aí? Aquela mulher que era estéril, ela vai começar a ter filhos. Sabe, aquela empresa que você trabalhava, remava, e você não fluía.
Deus vai começar a fazer com que as coisas na sua vida comecem a se ajustar, comecem a fluir, a florescer, a prosperar. Numa área nenhuma da nossa vida que Deus não possa atuar e modificar. Numa área nenhuma da nossa vida que Deus, quando entra, não prospere, não mude para melhor, não evolua, não passe para um próximo nível. Não há área nenhuma da nossa vida, quando a gente permite a mudança profunda chegar, que não vai florescer, que não vai começar a gerar frutos e que aquilo vai gerar tantos frutos que você vai precisar chamar outras mulheres. E você sabe que eu tenho profetizado sobre a vida de vocês. Nesse sentido. Vocês não serão mulheres poça de água. Sabe o que é mulher poça d'água? É que a água chega ali, parou, não flui para lugar nenhum. Você não vai ser mulher poça d'água, mulher represa. Sabe? Ainda que seja grande. Não, Lídia, eu tenho muita água. Mas a mulher represa. Sabe? A represa fica presa ali e não flui. Você está sendo chamado para ser fonte. Você está sendo chamada para ser rio. Você está conectada à fonte eterna, que vem do trono de Deus, e você está sendo convocada para ser fonte. Então, você vai ser aquela mulher que transforma a vida de outras pessoas. Eu tenho profetizado, e quando eu oro, eu falo, Senhor, cada lapidada que vai entrar na live, eu quero que o Senhor levante um grande exército. Serão como chamas, serão como centelhas, fagulhas de fogo, centelhas, dínamos do céu sendo ativados em áreas. E é tão lindo quando a gente vê pessoas de várias partes do mundo. Austrália, Portugal, Brasil, Japão, Estados Unidos da América. Quando a gente vê pessoas de várias cidades sendo ativadas. E eu creio que essa ativação vai fazer com que você seja mão. Daqui a pouco você vai estar abrindo uma live no seu Instagram e vai estar começando a falar, olha, eu quero dizer para você, Deus faz, porque quando a mudança chegou na minha vida, aleluia! Quando a mudança chegou na minha vida, a minha história foi transformada. Mas eu quero que você entenda, esteja preparada. Por isso que você precisa trabalhar o seu emocional. Porque muitas vezes o nosso espiritual, a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Imagina a alma, almática, cheia de emoções reprimidas, necessidade de aceitação. E Deus está falando, olha, para a mudança chegar, você vai viver oposição. Princípio número 3. Para o tempo da mudança chegar, a sua mudança vai gerar oposição. Atos 9, 23. Atos 9, 23 diz que Paulo já estava pregando lá em Damasco. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Você acha que a mudança vai ser fácil? Você luta contra si mesmo para você se colocar nesse propósito de mudança. E você luta contra a oposição. Depois que você vence essa oposição interna, porque muitas vezes nós ficamos presos na autossabotagem, na autocomiseração, na síndrome do impostor espiritual. E depois que você vence essa luta interna, você vai precisar estar ciente e fortalecida para que você entenda que essa transformação na sua vida vai gerar uma oposição externa. Aqueles judeus que antes apoiavam a Paulo, apoiavam Saulo, mas quando ele é transformado em Paulo, aquela mudança foi tão impactante que aqueles que antes o apoiavam agora procuram matá-lo. Nem todo mundo vai aplaudir a sua nova versão. Então entenda,
Entenda que você precisa estar alinhada para agradar o céu. O céu sempre vai responder positivamente. Quando você está empenhada em agradar o céu, coloca nos comentários, eu quero agradar o céu. Quando você está empenhada em agradar o céu sempre vai responder positivamente. Sabe quando o céu deixa de responder positivamente? É quando você está conseguindo agradar essas pessoas que são oposição. Quando você muda para o bem. Quando você muda para glorificar o nome de Deus. Quando você muda, está alinhado com o teu espírito na eternidade. Essas pessoas, elas estão sendo agradadas, mas o céu está desagradado. Então você ter o céu como sua oposição vai fazer com que ele não responda. Vai fazer com que o céu se cerre e as orações não sejam respondidas. Mas saiba que quando você decide se posicionar, e eu não estou dizendo tudo dá certo na nossa vida aqui na Terra, não. Porque a pior coisa que tem é nós começarmos a dar certo na vida fora da vontade de Deus. Pior coisa é você dar certo na vida fora da direção de Deus. Porque a gente pensa, tá dando tudo certo, então eu estou agradando o céu. Mas agradar o céu é quando você sabe que você está sofrendo oposição, você está fazendo a obra do Senhor, você está alinhado àquilo que a palavra de Deus diz. Quando Deus fala com Abraão, Abraão, faz um monte de promessa a Abraão, mas Deus só fala assim para Abraão, ó, duas coisas, Abraão, anda comigo e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa perfeição aqui é integridade, não é perfeição de nunca errar. Abraão errou, nós erramos. Deus sabe que nós somos humanos. O que Deus está dizendo é anda na minha presença, anda nesse caminho e ser íntegro, inteiro, completo comigo. Não fica dois pensamentos, um pé lá, crente Raimunda, pé na igreja, pé no mundo. Não. Então, a sua mudança vai gerar oposição, isso é invariável. Então, os judeus que antes tomavam conselho para ajudar Paulo a matar os cristãos, aqueles que nem eram considerados cristãos ainda, eram considerados da seita do caminho, aqueles do caminho, agora estavam buscando conselhos para matar Paulo. Nem todo mundo vai aplaudir a sua nova versão depois do tempo da mudança. Prepare-se. Quanto mais parecida com Cristo você se torna, mais oposição espiritual e social você vai enfrentar. Não temais. O Deus que começou a boa obra é fiel para completar. Não temas, você vai sofrer oposição, mas é uma oposição que vai fazer com que você entenda, meu Deus, eu estou no caminho certo, o diabo está se levantando, eu estou no caminho certo. Senhor, me faz um tanque de guerra. A minha oração é essa, Senhor, me faz um tanque de guerra. A hora que eu passar, os demônios vierem na minha frente, eu vou atropelar esse demônio. Sai da frente, cabeção. Sai da frente, demônio. Deus está comigo. É debaixo do pé de Jesus. Os demônios já foram submetidos ao domínio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eles já foram expostos. Ainda que eles queiram se levantar para nos amedrontar, mas nós vamos resistir às forças das trevas. Quarto princípio que nós precisamos aprender. Deus vai mudar os seus ambientes e as suas conexões. Você vai ter que sair de algumas mesas. Você vai ter que sair de algumas mesas. Você vai ter que trocar de mesas onde o assunto que se fala, o Espírito Santo está longe. Você vai precisar trocar de mesas onde o alimento que é servido, o Espírito Santo está longe. Mas, Lídia, eu vou ficar sozinha? Você está com Deus e você e Deus é maioria. Deus, ele vai se encarregar de quando você decidir trocar de mesa,
Se você for num restaurante e de repente o garçom te coloca lá num cantinho, lá na esquina, só tem parede, não tem janelas, e você está perto do banheiro, mas de repente o garçom diz assim, ó, senhora, vagou uma mesa de frente no restaurante, é de frente para o mar, vista panorâmica, a senhora vai comer ouvindo as ondinhas do mar, a brisa do mar. Não tem como você usufruir daquele benefício de estar sentada à mesa, de frente para o mar, comendo algo maravilhoso, desfrutando daquela vista, se você quiser permanecer naquela mesa lá, ó, lá perto do banheiro, sentindo o cheiro fétido. Porque muitas vezes existem mesas que quando a gente começa a ter discernimento espiritual, o alimento que é servido ali naquela mesa está estragado. O alimento que é servido naquela mesa está impuro. O alimento que é servido naquela mesa, ele não te fortalece, na verdade ele te contamina, te enfraquece. E não te leva para lugar nenhum. Então você precisa se levantar dessa mesa e partir para outra. É uma decisão. Quando o tempo da mudança chega, nós precisamos tomar decisões. E quando a gente toma decisões, Deus se encarrega de preparar uma mesa onde o alimento que é servido nessa mesa, desculpe, é um alimento sólido, fresco. Deus vai colocar pessoas à sua volta que você vai dizer, meu Deus, eu sou o menorzinho da casa de Jacó. Eu sou um povozinho de Israel. Deus vai colocar pessoas com um nível espiritual muito maior para te mentorar, para pastorear o seu coração, para te acrescentar emocional, espiritualmente, financeiramente. Deus vai fazer conexões de pessoas aqui de trabalho, profissionais. Mas é necessário você abandonar essas pessoas que fazem nota fria, que vivem fazendo coisas pelas escusas, fazem falcatrua, mas é meu amigo de infância, mas já não está mais alinhado com aquilo que Deus tem para você. Isso te contamina. Quando você, como uma serva do Senhor, está ali, não, mas ela compra e não paga. Ela compra e faz uma nota fiscal abaixo daquilo que ela comprou, para não pagar impostos. Sabe? São coisas simples, que parecem simples no mundo, mas que para nós que estamos sendo colocadas à mesa do rei, já não cabe mais. Palavras, mulheres que não são casadas ou são casadas e têm outros relacionamentos e falam, hoje eu fiquei com um, amanhã com outro. Pessoas que falam coisas, começam a fritar o nome de pastores dentro daquela mesa. Começa a falar mal de lideranças espirituais e você não sabe depois porque que sua vida não anda para frente. Porque você está comendo a vida do pastor com farinha. Deus está dizendo, levante-se dessa mesa. E no capítulo 9, no verso 28 e 26, e diz assim, e quando Saulo, aleluia, e quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos. Meu Deus! De perseguidor, de caluniador, de matador. Paulo matava os cristãos. Daquele homem que consentiu com a morte de Estevão. Olha onde Deus estava colocando Paulo. Assentado à mesa com os discípulos que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Meu Deus, você não está entendendo o que Deus vai fazer.
Deus vai colocar mulheres de Deus na tua vida. Deus vai apresentar as amigas dele para você. Deus vai colocar no teu caminho aquelas mulheres que te aproximam de Deus. A mulher do coque, a mulher do mistério, a mulher do fogo. Ou aquela mulher que deseja servir melhor, servir mais, buscar mais ao Senhor. Aquela mulher da oração e do jejum. Aquela mulher que te ajuda no jejum e na oração. Quando você fala de um problema, ela não bate nas tuas costas e diz, tá difícil. É assim mesmo, filha, vai melhorar. Não, ela diz, o quê? Você falou o quê? Diagnóstico que o médico te deu, contrário? Ah, não, filha. Nós vamos colocar isso debaixo do nosso joelho. Deus vai fazer com que na próxima consulta esse médico diga assim, eu não sei o que aconteceu, mas o diagnóstico que estava completamente desfavorável, você ia precisar de um transplante, você ia precisar de transfusão, você ia ter que fazer tratamento para a vida toda. Você ia ter que conviver com essa doença a vida inteira. Deus está dizendo para você agora, você vai encontrar mulheres que vão pegar as cargas com você e vai dizer como é que é? Não, vamos para o jejum, vamos para a oração, vamos para a madrugada, vão descer o vale, vão subir o monte. Você vai fazer uma oração. Senhor, me apresenta as suas amigas. Me apresenta as suas amigas. Deus vai te mudar, vai te dar novas conexões, vai te mudar de ambiente. Quando a mudança chega, você invariavelmente tem que mudar de ambiente e vai receber de Deus novas conexões. Após a conversão, Paulo teve que mudar de ciclo, teve que mudar de círculo. Ele precisou mudar de mesa, há ambientes que não vão comportar mais a mulher transformada que Deus vai te tornar. Então se prepare, há lugares que Deus vai te tirar. Há mesas que Deus vai te arrancar tão rapidamente. Há mesas que Deus vai te arrancar assim, com tanta agilidade, que vai ter pessoas que você não vai conseguir nem se despedir. Não é por maldade não, gente, mas é porque a versão de quem você está se tornando não cabe mais em lugares rasos. Não cabe mais em lugares onde Deus não está, onde o alimento que está sendo servido é venenoso. Quinta e última lição. A mudança que você vai viver será evidenciada pelo poder de Deus na sua vida. A mudança que você vai viver vai ser tão profunda que vai ser evidenciada pelo poder de Deus na sua história. Atos 9, no verso 21 e 22, e diz assim, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais da sinagoga. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Aleluia! Paulo confundindo aqueles opositores. Querida, a sua mudança vai deixar as pessoas confusas. A sua mudança de vida vai fazer com que as pessoas não entendam o que aconteceu. Você vai ter que dizer, sempre foi Deus. Sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Nunca fui eu, nunca fui eu, sempre foi Deus. Sempre foi Deus, aleluia, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Você pode dizer isso? Sempre foi Deus, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Transformando a minha história, transformando a minha vida. Paulo pregava com ousadia. E aquelas pessoas ficavam perplexas. Meu Deus, a mudança na sua vida vai ser tão grande
que vai promover nas pessoas um sentimento de espanto. Continue sendo quem Deus te chamou para ser. No tempo certo, a sua vida vai ser uma pregação poderosa. A pregação mais poderosa que muitos poderão ouvir. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora, que quer viver essa transformação e essa mudança. Que quer realmente viver essa mudança radical. Chegou o tempo. É hoje. É hoje. Aleluia. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Eu creio. Oh Deus, obrigada. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor nos entregou nessa manhã. Eu creio que a mudança, ela já começou. Eu já creio que essa mudança já começou na vida da minha irmã. É uma mudança profunda, é uma mudança radical. Elas não serão mais as mesmas. Elas serão mulheres transformadas, posicionadas. Mulheres que viveram, Senhor, muitas vezes uma vida inteira prostrada. O Senhor está levantando. Mulheres que viviam, Senhor, na autocomiseração, no vitimismo. O Senhor está erguendo. O Senhor está dizendo, filha, eu quero fazer uma transformação total. Não haverá oposição que elas não vão enfrentar e vencer. Não haverá opositores que não vão olhar para ela e vão ter que reconhecer. É verdade, ela mudou. Eu quero profetizar sobre a vida da minha irmã. Força, sabedoria do céu, unção, graça e favor. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre você, te posicionando, te erguendo e te colocando em lugares altos. Eu creio em nome de Jesus que tudo aquilo que o Senhor te prometeu vai cumprir e não haverá opositores que possam impedir de você viver aquilo que o Senhor já escreveu sobre a tua história. Eu libero uma palavra de bênção no dia dessa mulher. Eu libero uma palavra de fé sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Essa semana será uma semana de milagres. E o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus, sempre foi Deus. As pessoas vão ter que dizer, sempre foi Deus na vida dela. Sempre foi Deus na história dela. A mudança foi Deus. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Sempre foi Deus. Você crê? Queridas, eu quero te agradecer pelo seu tempo aqui. E dizer que esse devocional acontece 7h57 da manhã, horário de Brasília. Nós temos esse encontro marcado. Mas eu quero te pedir, divulgue para suas amigas. Olha, eu vou terminar aqui agora. Essa live não fica salva aqui no meu Instagram. Mas eu coloco lá no meu grupo de mulheres, no Jardim Secreto. Quando você terminar essa live, você vai entrar lá na minha bio, você vai ver assim, ó, Jardim Secreto. Entra lá e você vai receber esse link para você acessar, porque a gente deixa essa live salva lá no YouTube. Porque no YouTube a imagem é melhor, a gente fica com mais interação. E ore, porque eu quero fazer essa live também no YouTube, concomitantemente aqui no Instagram, fazendo os dois espaços, porque a gente vai migrando aos pouquinhos lá para o YouTube. Então, não esqueça de você pegar o link. Aí você pega esse link e manda lá no seu grupo de amigas. Fala, amigas, pela manhã, às 7h57, tem sempre uma palavra de vida para minha e para sua história. E eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Então, eu conto com você. Aproveita agora e printa. Printa aí, gente. Printa aí, ó. Printa essa tela agora. Coloca nos seus stories com as chaves, os princípios que você aprendeu aqui nessa manhã. Coloca os princípios que você aprendeu aqui nessa manhã. Colocando os princípios que você aprendeu, você vai fazer com que essas suas amigas, essas mulheres, tenham uma curiosidade de estar aqui conosco amanhã. Então, quando você
compartilha, você nos ajuda. Você se torna uma agente de milagres, uma agente de transformação. E você já começa a viver a transformação, a mudança que o Senhor quer fazer na sua vida. Amanhã estaremos aqui novamente. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Até amanhã, querendo Deus. Tchau, tchau.